Vamos para capítulo 91 do Salmo, versículo 4. Cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Pai querido, vem trazer revelação à Tua palavra aos nossos corações pelo Teu Espírito. No nome de Jesus. Amém. Cobrir-te-ás é uma ação de Deus. Não sou eu que me cubro, é Deus quem me cobre. A obra de Deus, ela é de Deus, ela é por Deus e ela é para Deus. Tudo começa nele. Tudo é feito por Ele, e tudo é feito para Ele. Cobrir-te-ás com as suas penas. É Deus quem nos cobre. É Deus quem nos assegura, que nos protege, que nos dirige. Tudo começou na eternidade. Este é um dos pontos mais seguros que nós temos. É que Deus não foi apanhado num acidente de percurso. A criação foi programada e a queda estava no meio da criação. Não como uma determinação divina, mas como uma realidade de um ser volitivo, um ser com vontade, que é criatura, querer ser o Criador. Havia, vou colocar a expressão, o risco da criação. E nesse risco da criação, Deus providenciou, antes da queda, a redenção. A salvação antecede a criação. E domingo passado nós falamos ligeiramente, contando aquela historinha da andorinha que botou os ovos num vagão que tinha sido colocado na oficina para ser consertado, e no meio tempo o vagão foi atrelado a um comboio e a andorinha estava chocando os seus ovos. E o vagão foi arrastado por quilômetros para uma outra localidade e a andorinha viajava junto. E depois o vagão saiu, os ovinhos deram os filhotes, e aí o vagão puxava e a andorinha ia atrás dos filhotes. E o maquinista viu isto e comunicou esse fato ao superintendente da rede ferroviária, e ele disse: desatrele o vagão e deixe até que os filhotes possam voar por conta própria. E me chamou a atenção isto: se uma andorinha, um pássaro, não é capaz de deixar os seus filhotes, abandoná-los, seria Deus abandonar os seus, que Ele os escolheu desde a eternidade? Esta é uma questão que nós precisamos estar muito certos. Deus criou a raça humana, a humanidade pecou e fugiu de Deus, mas Deus não ficou imobilizado, estático. Ele veio buscar os seus através
da sua graça plena. Ele vem buscar os seus. Eu me referi também, domingo passado, de uma pessoa que perguntou a um velho cristão escocês quantas pessoas haviam concorrido para a sua conversão. Quantas pessoas estiveram participando na sua conversão? Seu amigo crente ficou surpreso ao ouvir a resposta daquele velho escocês dizendo: 2. 2! Exclamou o amigo. Então não foi Deus que fez tudo? E ele respondeu: o Todo-Poderoso e eu me converteram. Acrescentou o inteligente escocês. Eu fiz tudo o que pude contra. E Deus fez tudo o que pôde a favor. E ele me venceu. Porque salvação é isto. É nós fugindo de Deus. E Deus nos encurralando. Até que nós nos rendamos. Não somos nós que buscamos a Deus. Porque a Bíblia diz: não há um sequer que busque a Deus. Mas foi Deus que nos buscou. E a partir do momento em que Ele nos busca, nós passamos a buscá-lo. Cobrir-te-ás com as tuas penas, e sob suas asas estarás seguro. A figura de Deus como aquele que choca, como aquele que protege, começa no terceiro versículo da Bíblia, ou no segundo versículo da Bíblia, que vai dizer que o Espírito de Deus, deixa eu ver se vocês se lembram, pairava ou chocava a face das águas. Gênesis 1, 2, só para a gente lembrar um pouquinho dele, mostra exatamente a posição do Espírito trazendo vida àquele caos inicial, porque a terra havia se tornado sem forma e vazia. E aí a terra, porém, estava sem forma, ou havia se tornado sem forma e vazia. Havia trevas. Quando há trevas é sinal de que não há luz. E se não há luz, é porque a presença de Deus foi obliterada, porque Deus é luz e não há nele trevas alguma. E sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava. E essa palavra pairava aqui sobre a face das águas dá uma ideia, uma conotação de chocar, como se fosse uma galinha chocando, ou uma ave que choca os seus filhotes ali, seus ovos. O pai e o filho no Velho Testamento também são figuras que aparecem como águias, que protegem, que levam sobre as suas asas. E todas essas figuras apontam para a segurança, a proteção, o cuidado que Deus tem sobre os seus. O primeiro incidente de cobertura que nós encontramos na Bíblia é em Gênesis capítulo 3, versículo 21. Ali nós temos a ideia de um sacrifício que aponta para aquilo que aconteceu na eternidade. Porque não foi com prata ou ouro que fomos resgatados de nossa futilidade que herdamos dos nossos pais, mas pelo precioso sangue de Cordeiro sem defeito, sangue este que foi imolado, foi derramado antes da fundação do mundo. E ele está falando que neste texto aqui,
há uma cobertura, há um revestimento. Os nossos pais, ao pecarem, eles se perceberam nus. Nós vivíamos no Éden. O Éden era paraíso. É isso que a palavra significa, prazer. Lugar de prazer. Lá não reinava a morte. Lá não tinha nem calor, nem frio. Como é que você pode dizer isso? Segundo a Bíblia, frio e calor só apareceram, de fato, pós-dilúvio. Eu não estou falando de antropologia, nem de arqueologia, nem de geologia. Estou falando de Bíblia. E nesse período não havia dengue, não havia mosquito. Como é que você pode dizer isso? Não havia morte. Se não havia morte, era um lugar paradisíaco em que o nudismo era praticado pelo casal. Não tinha vergonha, porque não tinha pecado. Quem gerou vergonha, culpa e medo foi o pecado. Os nossos pais estavam nuzinhos. Quando eles pecaram, eles tomaram a providência de se cobrirem, mas com cintas ou com tangas de folhas de figueira. Uma roupa incipiente. Eles fizeram para si aventais e se cobriram, mas não era adequado. No verso 21, a Bíblia diz que fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Aqui você encontra o que se chama de graça plena. O que é graça plena? É quando Deus faz tudo em favor daquele que não tem nenhum mérito, ou melhor, que tem demérito. Eles eram os que tinham transgredido e Deus fez. Este verbo fazer, quando é Deus que faz, nós entramos no campo do evangelho. Quando sou eu que faço, estamos no campo da religião. É só isso. O sujeito do verbo fazer vai dizer se é evangelho ou religião. Quando é Deus que faz, traz descanso. Quando sou eu que faço, traz cansaço, traz orgulho, traz depressão. Orgulho quando tudo dá certo, depressão quando as coisas não dão certo. Agora, quando Deus faz, Ele fez as vestimentas de peles. Ora, se foi peles, houve então morte. E esta morte está apontando para aquela morte do Cordeiro sem defeito, sem mácula, que foi sacrificado antes da fundação do mundo, dentro do projeto arquitetônico de Deus. Ninguém constrói um edifício sem uma planta. E dentro do projeto de Deus, o Cordeiro tinha sido imolado. E ele não só fez as vestimentas de peles para Adão e sua mulher, como também os vestiu. Ele não só foi o costureiro, como também foi o camareiro.
E aqui nós estamos na primeira cobertura apontando para a pessoa de Jesus Cristo. Existe hoje dentro do meio evangélico uma ideia de cobertura que é, por exemplo, já me pediram para fazer cobertura num ministério, numa igreja, para eu ser o pastor que vou fazer a cobertura. Eu disse, eu não sou touro. Eu não faço cobertura. A única cobertura que nós temos é a cobertura do Cordeiro. É o Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos ter essa consciência de que dentro do Evangelho de Jesus Cristo, Ele é o tudo em favor daqueles que são o nada. Então essa é a primeira vez que eu encontro esse vestimento, essa cobertura de Deus. A segunda vez que nós podemos encontrar isto é a segurança e a cobertura na arca de Noé. Vamos para Gênesis 7:1. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Bíblia se explica com Bíblia. Certo? Então, primeira coisa. Entrar. É imperativo. Entra. É uma ordem. Entra na arca tu e toda a tua casa. Entra. Quando você encontra aqui a palavra justo, e a Bíblia diz não há justo nenhum sequer. E a palavra de Deus aqui diz que tem sido justo, não interprete na base da sua própria justiça. Porque neste caso, o Senhor não iria usá-lo. Se fosse a justiça dele, Deus não iria usá-lo. E esta palavra aqui tem um significado muito dentro do contexto de justificado. Porque tem sido justificado diante de mim. É a minha justiça que foi operante em você através de sacrifícios. Você vai ver que o primeiro altar da história do povo de Deus foi feito por Noé pós-dilúvio. E ele só fez este altar porque antes ele sabia que havia sacrifícios. Ele vivia debaixo de sacrifício. E a arca é um tipo de Cristo, em que você entra e sai. A Bíblia diz assim, vamos ver lá em João capítulo 10, versículo 10. Deixa eu ver se é este. Se não for, a gente acha ele aí. Não é Lucas, não é João. Eu sou. Não, eu quero é que ele entrarás. Eu sou a porta. Eu acho que é 9. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Você viu que não é sairá e entrará. É entrará e sairá. Primeiro nós temos que entrar.
entra na arca. Tu e a tua família. Entra. Isso está apontando para a cobertura do sacrifício. Entrará e sairá. Então eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e vai ter alimento, vai ter pastagem, vai ter o que comer. Quando uma pessoa não encontra Jesus Cristo, ela sai procurando em todo quanto é lugar do mundo alguma coisa que satisfaça a fome de significado que ela tem. Mas aquele que foi encontrado por Jesus Cristo, ele entrou na morte, ele saiu na ressurreição e ele acha agora o pão nosso de cada dia que satisfaz a nossa fome. Enquanto você estiver buscando em lugares, em conhecimento, em livros, em qualquer coisa e até na Bíblia, você ainda não encontrou o alimento que é Cristo. A suficiência de Deus está na pessoa de Jesus Cristo. E a arca é um tipo de Jesus Cristo. No capítulo 8 de Gênesis, versículos 13 a 16, nós vamos encontrar a saída, logo depois do dilúvio. Sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. E aos 27 dias do segundo mês a terra estava seca. Então disse Deus a Noé: sai da arca, e contigo tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos. Entra e sai. E levantou a cobertura. Jesus Cristo é a nossa cobertura. Ele é quem cuida de cada detalhe das nossas vidas. Ele diz: as minhas ovelhas eu as tenho nas minhas mãos, e ninguém pode arrebatá-las das minhas mãos. E o Pai ainda vem por cima e bota a mão dele, e da mão do Pai ninguém pode tirá-las. Há uma cobertura de segurança eterna para os de Cristo. Cuidado, não confunda uma pessoa que está na igreja com uma pessoa que está em Cristo. Uma pessoa pode viver na igreja 100 anos sem Cristo. Mas se alguém está em Cristo, a característica é, ela é uma nova criação. Esta é a característica, ela é uma nova criação. Ela tem uma cobertura. Esse é o tipo, a arca é o tipo de Cristo e sua obra em favor de todos os seus escolhidos. Noé e a sua família, entra. Cadê Matusalém? Soma os anos de Matusalém, avô de Noé, pai de Lameque. Lameque já tinha morrido, mas Matusalém estava vivo. Quando foi que Matusalém morreu? No ano do dilúvio. Possivelmente afogado. Por quê? Porque não creu.
O terceiro tipo eu encontro em Números, capítulo 16, 37 a 40. Esse aqui, nós já falamos aqui das pestes perniciosas, e uma dessas pestes perniciosas foi aquela em que os sacerdotes, os levitas queriam ser sacerdotes, e eles pegaram os seus incensários e resolveram tomar o lugar de Arão. E aí veio um fogo e queimou, e Deus então mandou que os incensários fossem colocados como cobertura sobre a tampa do altar de bronze. E isto é significativo, porque o altar de bronze era o lugar onde se colocava a vítima, o cordeiro sacrificado, e se tirava o sangue para ser levado na arca. É uma figura do sacrifício de Jesus Cristo. Vamos lá. Dize a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que tome os incensários do meio do incenso e espalhe o fogo longe, porque santos são. Quanto aos incensários daqueles que pecaram contra a sua própria vida, deles se façam lâminas para a cobertura do altar, porquanto os trouxeram perante o Senhor, pelo que santos são e serão por sinal aos filhos de Israel. Eleazar, o sacerdote, tomou os incensários de metal que tinham trazido, aqueles que foram queimados, e os converteram em lâminas para a cobertura do altar, por memorial para os filhos de Israel, para que nenhum estranho que não for da descendência de Arão se chegue para acender incenso perante o Senhor, para que não seja como Corá e o seu grupo, como o Senhor lhe tinha dito por Moisés. Você prestou atenção que aqueles incensários se derreteram, mas eles não eram para ser jogados no lixo, era para ser colocados sobre a tampa do altar. Eles eram santos. Ele está falando de Cristo, o santo, que recebe o pecado do pecador e expia o pecador pela sua graça. A única cobertura que você e eu precisamos é a cobertura de Cristo, da sua obra, que nos tira o pecado e nos dá a libertação de vivermos na dependência dele. Quarta cobertura, nós encontramos em Êxodo 25, 20 a 22. Aqui entendemos que a figura da arca como a realidade da cobertura da segurança do pecador. A Trindade está envolvida na remoção do pecado e na imputação da justiça do substituto sobre o réu indigno. Os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estarão eles de faces voltadas uma para a outra, olhando para o propiciatório. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. Ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Volta tudo de novo. Nós não temos preocupação com o tempo. Nós temos nós temos compromisso com a palavra de Deus. Então, se há algumas deficiências, nós temos muitas lutas, eles têm muitas lutas ali com a questão dos poderes das trevas, que querem de todos os modos. Não acontece isso em lugar nenhum do mundo, só acontece na pregação da palavra de Deus. Então vamos lá para o 20, Êxodo 25, 20 e 22. Está saindo ou não vai sair? Se não sair, a gente vai para a Bíblia na mão.
Um dia vai acabar os iPads e iPhones, porque a nova ordem vai acabar com esse negócio para vocês terem Bíblia no iPad. Se vocês não sabem disso ainda, fique sabendo hoje. Aí nós vamos voltar para a Bíblia de papel. Os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. O que é propiciatório? Eu tenho no meu iPad, eu botei um propiciatório lá, com os querubins em cima. Mas é que era uma caixa, mais baixa, sim, uma caixa arca, na tampa, chama-se propiciatório. Ele era um móvel à parte. São 7 móveis que tem no tabernáculo. Lá do primeiro que foi citado, que é o altar de bronze, onde havia o sacrifício, até a arca, são 7 na verdade. É o altar de bronze, a bacia de bronze, o candelabro, a mesa da propiciação, o altar de ouro, que era o altar de incenso, a arca e a tampa da arca, que é o propiciatório. É uma peça inteira, feita de ouro, com 1 talento de ouro, 36 quilos de ouro, sem costura ou sem cola. E a tampa tinha 2 querubins, que ficavam um olhando para o outro, e o lugar aberto chamava-se propiciatório ou cobertura, onde se colocava o sangue da expiação. Aqueles 2 querubins, ou seres que queimam como fogo, que expressam a grandeza de Deus, estariam olhando para o sacrifício e dizendo: estamos realmente fiados no sacrifício do Cordeiro que imolou em favor do réu pecador. Eles não precisam mais serem capturados pela culpa, pela condenação, porque nós estamos aqui, a Trindade trabalhando sobre o sacrifício. Porque o que ficava no meio era o sangue. É por isso que a gente diz o seguinte: quando Nabucodonosor, no ano 586, tomou Jerusalém, a arca desapareceu. E a arca é um móvel que não é um móvel transitório, era um móvel de revelação, apontando para a pessoa de Jesus Cristo e para o seu sacrifício. Durante o período da reconstrução do templo, lá no 4º século antes de Cristo, com ordem do rei Atarxerxes, que foi reconstruído o templo no tempo de Esdras e Neemias, Zorobabel. Eles continuaram com os ritos. Só que o sumo sacerdote, quando entrava no Santo dos Santos, levando o sangue numa vasilha, onde é que ele botava o sangue? Hein? Se a arca tinha sumido, onde é que ele passava o sangue? Me conta. Vocês têm alguma noção? Que ritual era aquele? Era vazio. Por isso que quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou de cima para baixo, para mostrar o quê? A hipocrisia. Vocês não têm onde botar o sangue. Vocês estão fazendo uma religião de aparência, de ritualismo, não de vida.
a tampa do propiciatório. Os querubins estendiam as suas asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório, e estarão eles de faces voltadas uma para a outra, olhando para o propiciatório, para a cobertura, olhando para o sacrifício do Cordeiro de Deus que foi feito antes da fundação do mundo. Todas as pessoas que foram salvas antes de Jesus virem ao mundo foram salvas pela esperança da fé que havia de vir por meio de Jesus. E todas as pessoas que são salvas depois de Jesus são salvas pela fé naquilo que ele realizou de uma vez para sempre, uma só única vez, para tirar o pecado do mundo. Assunto encerrado. A cobertura não é ter uma figura humana ou um sistema, ou nem mesmo a igreja. Vai aos meninos para o Nordeste, vamos fazer uma cobertura espiritual sobre ele. Não vamos fazer oração em favor dele para que a cobertura de Cristo se manifeste sobre eles. Agora, o quinto episódio, vamos para Mateus, capítulo 23, verso 37. Mateus 23, 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Esse é um dos textos que mexe no meu coração. Jesus chorando. Ele estava indo para a cruz. Eram os momentos finais do seu ministério aqui na terra. Ele olha para Jerusalém e ele clama: Jerusalém, Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém. Tu que dizes que é a justiça da paz que te traz paz. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas. Tu que apedreja os que te foram enviados. Agora presta atenção, quantas vezes ele está falando isso desde que Jerusalém é Jerusalém. Quantas vezes quis eu juntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintainhos, os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vós não quisestes. Nesse texto nós vemos todos os tipos do Velho Testamento se concretizando na suficiência do sacrifício único do Calvário. Nada neste mundo pode ser mais seguro do que permanecer debaixo da onipotente mão do Todo-Poderoso, ou debaixo das asas soberanas do Criador e Redentor dos escolhidos antes da fundação do mundo. Tente destruir aquilo que Deus fez pela redenção de um homem, se você puder. Nem os demônios podem. Porque a Bíblia diz que, se possível, enganaria até os eleitos. Se possível, mas não pode. Porque esses estão seguros de eternidade a eternidade pela suficiência de Jesus Cristo. Isso dá vontade da gente dizer assim: olha, eu quero ler uma historinha rapidinha aqui para vocês. Quando eu ouvi esta história pela primeira vez,
não me dei conta de algo havia parecido, de que algo bem parecido acontecera certa tarde do lado de fora das muralhas de Jerusalém. Um grupo de bombeiros estava verificando alguns focos remanescentes depois de controlar um incêndio florestal. Enquanto eles caminhavam em meio à paisagem enegrecida, entre colunas de fumaça ainda surgindo da vegetação queimada, algo volumoso no caminho chamou a atenção de um daqueles bombeiros. Ao se aproximar, o bombeiro notou que eram os restos carbonizados de um grande pássaro. Como os pássaros podem facilmente voar para longe das chamas, o bombeiro ficou se perguntando o que havia de errado com aquela ave que não conseguira escapar do incêndio. Será que ela estava doente ou ferida? Então o bombeiro chutou a carcaça para fora do caminho com a bota. Ao fazer isso, ficou surpreso de ver um movimento de penas ao redor do seu pé. 4 filhotes se agitavam em meio à poeira e à cinza e em seguida saíram correndo para a encosta da colina. O corpo da mãe os protegera das chamas. Ainda que o calor tenha acabado por consumi-la, esse gesto permitiu que a ave salvasse os seus filhotes. Diante do perigo das chamas que se aproximavam, ela ficou com a sua prole. Essa era a única chance que eles tinham de sobreviver. Portanto, disposta a arriscar a própria vida, a mãe os cobriu com o seu corpo. Ela poderia muito bem ter voado para longe e começar outra família mais tarde. Por que se obrigou a ficar em meio à fúria do fogo? Seu corpo morto e seus filhotes ilesos ilustram muito bem a história. A ave se submeteu ao maior dos sacrifícios para salvar a sua prole. Foi isso que o Criador do céu e da terra fez para proteger da destruição os seus filhos desgarrados. Se uma ave faz isso, o que Deus não fará? Eu sei que às vezes a gente pensa que as aves não têm histórias para nos contar, ou os animais. Minha filha me contou agora no Natal uma história que ela viu na televisão de um agricultor que estava arando a sua terra. De repente ele passou por cima de uma tatu fêmea e matou o animal. E quando ele desceu para ver, tinham 2 filhotinhos de tatu. E ele, compadecido daqueles filhotinhos, resolveu levá-los para casa. E ele tinha uma cachorrona grande lá. E a cachorra resolveu adotar os tatuzinhos. Em pouco tempo ela começou a amamentar aqueles filhotes de tatu. Mas os bichinhos eram tão tremendos e começaram a cavar o terreiro daquela propriedade, cavucava aqui. A esposa do proprietário lá já ficou irritada porque os bichinhos eram muito danados e resolveram dizer: tira esses bichos daqui, manda embora. E ele pegou os tatuzinhos e levou para o mato, lá para um canto. E a cachorra entrou em depressão.
A cachorra começou a sentir, não comia, e depois de uns 4 dias, ele disse, não é possível. Saiu correndo lá, foi lá, procurou, achou os tatuzinhos e trouxe os tatuzinhos. Quando chega, e o vídeo é mostrando que quando essa cachorra viu esses tatuzinhos, ela ficou alucinada. Isso está na internet aí. Ela ficou alucinada de alegria e pegava os tatuzinhos e dava de mamar. Ora, se uma cachorra faz isso com um tatu, que não é filho dela, será que meu pai vai me deixar desamparado, desabrigado? Não. Se há desabrigo, não é filho. Eu não estou falando sobre questão de sofrimento. No mundo você vai ter sofrimento. Eu estou falando de proteção, de segurança, de confiança. Eu vi uma história também que um grupo de turistas americanos estava passando alguns dias nas regiões montanhosas da Escócia e multidões arriscam a vida nessas paragens, escalando picos e descendo encostas escarpadas. Esse grupo andava estudando formações rochosas e procurando flores especiais. E um botânico entusiasta viu bem embaixo, numa saliência da rocha, algumas flores raras que ele muito ansiava possuir. Mas ninguém dentre o grupo se animava a descer naquele precipício. Próximo dali estava o pai e o seu filho com cães apacentando ovelhas. Um deles se dirigiu para o rapaz e prometeu uma recompensa avultada para que ele conseguisse chegar lá e pegar as flores. O pai do rapaz consentiu, mas o filho, se bem que experimentado escalador de montanhas, hesitava em descer aquele precipício, apesar da oferta ser bastante animadora. Os turistas buscaram mostrar-lhes a solidez das cordas suficientemente fortes para sustentar uma dezena de homens. Agora, os temores do rapaz foram revelados ao olhar ele para o seu robusto pai e dizer: eu só irei se meu pai sustentar a corda. Se meu pai sustentar, eu desço. Agora eu vou perguntar para você. Você pode confiar que seu pai está sustentando a corda? A corda do pai é o filho. Ele deu o filho como sustentação para a nossa salvação eterna. Cobrir-te-ás com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguros. A sua verdade é pavés e escudo. Nós não estamos nos fundamentando nos nossos sentimentos. Eu não me fundamento nem na minha fé, porque esta eu não tenho. Eu me fundamento na suficiência de Jesus e na fé, eu ponho aqui um tracinho, de Jesus, para não cheirar mal. E na fé que Jesus me dá para crer nele. Porque ele é o autor e ele é o executivo ou o consumador da fé. É dele, é por ele e é para ele que são todas as coisas. Eu tenho 3 filhos.
não posso dizer que eles são filhos do vizinho. Não tem jeito. São 3 filhos meus. Sei que minha esposa não saltou nenhuma cerca. A genética não erra. São meus. E eu vou dizer uma coisa. Eles nunca poderão deixar de sê-lo. Nunca. Eles podem virar as costas para mim e dizer assim: não quero mais você, velho. Eles podem dizer assim: olha, você está cansado, eu estou cansado. Você pode dizer o que você quiser. Vocês são meus, fui eu que os fiz, e vocês são meus, são nossos, da minha esposa, até eu morrer. Agora com Deus é de eternidade a eternidade. Não abdico dos meus filhos. Deus vai abdicar dos dele. Alguém me outro dia disse assim: pastor, e se perde a salvação? Eu digo, perde para quem não achou. Porque ele nunca teve. Mas os filhos de Deus estão seguros eternamente. E vou dizer mais essa história. Tem uma turma que quer botar peso nas costas. Você só vai ser vencedor se você corresponder. A história é o seguinte: a sua correspondência é sustentada pela suficiência de Jesus Cristo. Porque é dele, é por ele e é para ele. E é ele que realiza em você tanto o querer como o efetuar. Nós vamos continuar nesse assunto aqui, porque o Salmo 91 é o salmo da segurança eterna em Cristo. O esconderijo do Altíssimo não é um outro lugar fora de Cristo, não. É em Cristo. É nele que nós temos a nossa eterna segurança. E eu estou nele não é porque eu quis. Não é porque eu quisesse estar. Eu estou nele porque ele me quis atrair a si mesmo. E você está no mesmo caminho, na mesma rota. Não de colisão, mas de atração. Essa rota de atração é diferente daquelas que estão colocando nos planetas e nos meteoros aí. Nós estamos numa rota de atração, da suficiência do amor de Deus para conosco. Que Deus nos dê graça de vivermos na dependência do Senhor. Eu queria que Júlio cantasse conosco, não eu, mas Cristo. Aquele cântico que é simplório, mas ele é o tudo da obra de Deus para conosco. É um cântico assim, desprovido desta musicalidade tocada a barulho, né? Ele não pode ser. Eu estava me lembrando de Elvis Presley essa semana. O Elvis foi criado na igreja, foi educado inicialmente na música eclesiástica, depois ele foi ser o pop star que foi, mas um dia, no último show público dele em Las Vegas, um grupo de moças colocou uma faixa na frente dele: Elvis is our king. Elvis é o nosso rei. Ele, se vocês quiserem, podem ver isso lá. Ele tira a guitarra, olha para elas e diz: Jesus is the king. E ele nunca mais cantou.
Jesus é o Senhor, é o Rei. Ele nunca mais cantou. A boca que usa, dizem que ele foi envenenado. Alguns dos hinos preciosos que ficaram por aí, ele gravou nesta época do anonimato no piano. Ele mesmo tocando e cantando. O único rei é aquele que nos levou a morrer e a ressuscitar com ele. Este é o Senhor Jesus, que faz a diferença de todos aqueles que não têm significado mais neste mundo. Vamos cantar Não Eu, Mas Cristo. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.